Oi, queridos, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso grupo de apoio à Esperança. Eu vim aqui falar para você que tem disponibilizado o seu tempo, disponibilizado o seu amor para cuidar daqueles que amamos, para cuidar daqueles que um dia, fizeram algo por nós. Então eu quero falar nessa tarde de algo muito interessante, que fala sobre os olhos, fala sobre a visão. Eu costumo sempre dizer que crenças são como óculos. Quando nós colocamos o óculos, nós enxergamos a vida a partir dos nossos óculos, das nossas lentes. Então, o que vemos é a partir disso. Eu quero começar a nossa reflexão de hoje com um texto que está lá no livro de Mateus 6, 22 e 23. Preste atenção no que fala esse texto. Muito interessante, eu achei. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há segue em trevas, que grandes trevas terão. Uau! Eu fico imaginando, que eu acho fascinante essa história do enxergar, que nada tem a ver com ver. Às vezes nós vemos, mas não enxergamos. Então, eu quero te dizer nessa tarde, nesse dia, talvez esse dia lindo, que você está enxergando aí essa tarde maravilhosa. Hoje foi um dia lindo e nós podemos contemplar com os nossos olhos. Só que muitas vezes nós vemos muito mais além do que os olhos. Tem gente que não enxerga, mas vê. Tem muito deficiente visual que não enxerga essa paisagem toda aqui atrás de mim, mas enxerga muito mais do que talvez eu e você. Então não tem a ver só com ver com os olhos, mas ver com o coração, ver com o espírito. E esse é o grande barato. Porque quando Jesus ele fala sobre enxergar, sobre que os nossos olhos, elas são, na verdade, essa possibilidade de nós enxergarmos todas as coisas, e a forma como nós enxergamos é que vai determinar como será a nossa vida. Não é interessante isso? O Senhor está dizendo que a forma como nós enxergamos as coisas, ou seja, com o ponto de vista do que eu estou vendo, do que eu estou analisando, a percepção que eu tenho é que vai determinar como será a minha vida. Então, está dizendo que se eu enxergo bem, ou seja, se eu tenho uma boa percepção das coisas, significa que a minha vida será boa. Mas também ele diz assim, que se eu não tiver uma boa percepção das coisas, eu não só terei uma vida ruim, mas descreve a palavra que eu viverei em trevas. O que é as trevas? A ausência de luz. Ou seja, nada será proveitoso, nada será bom, nada estará bom, nada irá satisfazer, nada irá preencher tudo aquilo que eu viver se eu tiver um olhar ruim. Então, quando o Senhor fala sobre os teus olhos, a forma como eu vejo as coisas, Ele está dizendo assim, a forma como você acredita que são as coisas. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque nós vivemos dentro de um contexto no dia a dia que nós lidamos com enfermidade. E lidar com enfermidade não é uma coisa boa. Mas lidar com a possibilidade de você doar o seu tempo e de você doar amor é uma coisa boa. Então, a forma como eu vou encarar o meu dia a dia diante dessa agressão que é a enfermidade é que vai determinar se os meus dias serão bons ou não,
E mais agravante, se eu terei saúde emocional para enfrentar esses dias maus. Porque praticamente a enfermidade, ela nos conduz a dias maus. Às vezes conseguimos dias tranquilos, sem intercorrências, mas venhamos e convenhamos, são dias maus. Porque ninguém sonha com uma enfermidade. Ninguém tem planejamento de estar doente. Ninguém tem planejamento da sua casa, muitas vezes, se tornar um hospital. Ninguém planeja que daqui a algum tempo você vai perder alguém que você ama. Ninguém sonha com isso. Mas a forma como eu enxergarei e conduzirei os meus dias é que vai determinar como o meu emocional vai estar. E não adianta você estar com um emocional extremamente abalado, embora a situação em si já é uma situação que nos abala. Mas veja só, se já estamos dentro de um contexto que nós não temos como mudar o contexto, então venhamos mudar nós. Que nós possamos mudar a nossa forma de enxergar, a nossa forma de conduzir a vida através dos nossos olhos. Então, muitas vezes, a forma como eu enxergo está muito relacionada às minhas experiências passadas. Então, as minhas experiências passadas, elas impregnam o meu olhar atual. Só que nesse contexto, Deus está nos conduzindo, e foi uma parábola que Jesus falou lá no Sermão do Monte, quando ele fala que os seus olhos precisam ser bons para que toda a sua vida seja boa, e que se ele não for bom, ele na verdade ele está referindo para que a gente aprenda a olhar com liberdade. Ou seja, a gente veja as coisas como elas realmente são e não como eu acho que elas são. Porque se eu estiver presa a experiências passadas, eu não olharei com liberdade. Eu olharei as situações, os contextos, através de uma perspectiva ruim, porque eu tive experiências ruins. Então, em segundo lugar, o Senhor está nos dizendo sobre não viver nessas trevas, não viver na ausência da luz, porque a ausência da luz, ela não mostra a realidade das coisas. Então, eu acabo vendo o que, na verdade, não é a realidade. Então, nessa tarde, eu proponho a você, quando você estiver diante de situações dentro de casa, que você possa ver como as coisas realmente são. Eu falo assim, às vezes, não no sentido só com a pessoa que está enferma, mas todo o contexto familiar, tudo aquilo que envolve aquela situação. Então, envolve familiares, envolve o quadro clínico real, envolve a situação financeira, envolve você, envolve tudo que está relacionado àquele ambiente. Então, se você tiver um olhar bom, esse ambiente ou essas pessoas envolvidas no ambiente, elas não tirarão a sua luz. Elas não conduzirão o seu olhar para um lugar ruim, mas conduzirá você a um momento de tranquilidade, um momento de viver as coisas como elas realmente são. Então, é importante, eu quero ler novamente. São os olhos a lâmpada do corpo, ou seja, que traz luz para o seu corpo. Se os teus olhos forem bons, ou seja, forem livres, forem puros, se os teus olhos verem como realmente são as coisas, todo o teu corpo será bom, será luminoso.
Se, porém, os teus olhos forem maus, ou seja, se você enxergar sem luz, se você enxergar cheio de ranços do passado, se você enxergar baseado nas suas experiências ruins do passado, todo o teu corpo estará em trevas. Significa o quê? Significa que você adoecerá, significa que você poderá ter uma depressão, significa que você viverá em pé de guerra dentro de casa, com os familiares. Pode ser que você não se sinta preparado ou livre para viver essa situação na qual você se encontra. Então, há uma solução. Qual é a solução? Você encontrar um lugar de luz que você possa ver. Acenda a luz diante dos teus pensamentos. O que eu quero dizer com isso? É que desconfie do que você está vendo. Faça uma análise fria das coisas que você vê. Perceba que tudo o que você vê pode ter uma outra perspectiva. Então desconfie disso. Desconfie verdadeiramente. Porque se você desconfiar, você vai considerar a possibilidade de quê? De você levar em consideração de que o que você está vendo pode ser que não seja exatamente o que você está vendo. E aí você conduzirá os seus pensamentos e a sua vida de um outro olhar. E aí os teus dias que estão sendo maus, estão sendo em trevas, e que o seu corpo que está padecendo sobre essas trevas, não mais terá este lugar e não mais terá esta visão, mas terá uma visão de saúde, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, que conduzirá você a um olhar bom, um olhar livre, um olhar de esperança. Esse é o nosso objetivo, que você aprenda a olhar com esperança. Que haja esperança sobre a tua vida, que haja esperança no teu olhar, em tudo aquilo que você vê, hoje e sempre. Ok? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Saiba que fazer esse exercício de desconfiar dos teus pensamentos e desconfiar do que você vê, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Mas para você desconfiar, você tem que considerar que você pode estar vendo coisas erradas, que você está vendo diante de uma perspectiva errada. Se você considerar isso, você vai ter uma outra postura frente à vida, uma outra postura diante dos fatos da vida, ok? Então que todo o seu olhar seja bom, que você seja livre para ver como as coisas realmente são, encarar seus gigantes de frente, encarar suas dificuldades de frente, sem aumentar nem diminuir, mas ver a realidade dos fatos. Isso é importante para conduzir as coisas dentro de casa. Conduzir, inclusive, por exemplo, se o seu ente querido ele está desnutrido, por exemplo, e ele precisa de uma via alternativa, de uma sonda, de uma outra via alternativa, e você tem que olhar e ver que realmente precisa. Às vezes você fica negando determinadas coisas, por quê? Porque você tem uma percepção errada daquilo. Então você precisa olhar e analisar os fatos como eles realmente são. Então, a vida que nós vivemos, ela nos impõe, queridos, marcas. E nós precisamos enxergar estas marcas, marcas de prosperidade, marcas de bem, marcas de liberdade, marcas de saúde. São marcas, a vida nos impõe isso. Então, se o seu ente querido, por exemplo, precisa dessa via alternativa, olhe as coisas como elas realmente são. Não queira algo para a sua vida ou para dentro de casa, porque na casa de fulano foi assim, na casa de ciclano foi não sei como, e aí as histórias são totalmente distorcidas, ou seja,
eu falo para você, nós trazemos experiências ruins. Por isso, as nossas experiências ruins, elas mancham o nosso olhar. Mancham, inclusive, as nossas atitudes a serem tomadas. Às vezes são coisas necessárias a serem tomadas dentro de casa. E nós não tomamos porque olhamos ruim para as coisas. E às vezes são coisas necessárias que vão trazer resoluções positivas, que vão trazer momentos bons, né, para as pessoas que estão necessitando. E às vezes eu fico agarrada, presa a decisões erradas. Por quê? Porque eu olhei errado para a situação. Porque eu tenho uma visão distorcida das coisas como elas realmente são. Então, que nós possamos olhar a vida como ela realmente é. Que possamos encarar as situações como ela realmente é. E ter liberdade inclusive com você mesma, de voltar atrás no que você está vendo, voltar atrás nas suas decisões erradas, ter liberdade de dizer, não, o que eu vi não está certo, e voltar. Ou então, eu vejo que o outro não está vendo corretamente, então que eu possa conduzir a minha vida dessa forma, que você tenha uma experiência maravilhosa sobre o teu olhar diferente a partir de hoje. Espero que você considere essa possibilidade. Espero que você considere essa mensagem, esse conselho para você. Eu fazia essa experiência com a minha mãe. Eu procurava trabalhar o meu olhar para eu não adoecer. Então, eu via como as coisas realmente eram. E aquilo que talvez machucasse muito, eu procurava não ver. Então, é outra coisa que nós podemos fazer também. Aquilo que vai transbordar e machucar, não veja, só enxergue. Tenha uma outra perspectiva, tenha uma outra olhar de esperança. Se aquilo não vai ser proveitoso para você, não veja. Simplesmente não veja. Mas viva seu olhar com liberdade. Essa é a mensagem para você nesse dia tão bonito. Eu quero que você veja que paisagem linda, né? Então, que você veja que há esperança e há muitas coisas para serem vistas nessa vida, ok? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Obrigada!